Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 2 de fevereiro de 2023. Agradeço a presença de todos, alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. Peço a todos que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E também esclareço que nós vamos, pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedido de preferência. Hoje acho que tem todos, então nós devemos ir pela ordem da pauta mesmo. Eu inicio a sessão verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara. Todos confirmaram presença, então estão presentes além de mim, Dr. João Marcelo, Dr. Ítalo e o Dr. Leandro, que hoje está substituindo o Dr. João Carlos Silag. Obrigado, Dr. Leandro, por prestigiar nossa Câmara hoje. Dou então início formal à sessão. E indo então pela ordem da pauta, o primeiro processo é do autuado Comércio e Indústria Itapostes de Artefatos de Concreto Limitada, auto de infração 4042.506, recurso misto de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Jamil Fuad Gurian, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Jamil. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia a todos aí da Câmara. Bom dia. Eu vou passar a palavra então para o relator, Dr. João Marcelo, para uma leitura breve e resumida do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. João Marcelo. Senhor presidente, eu vou pedir para o senhor abrir o processo de expedição, por favor. Vou liberar. Dr. Jamil, o senhor não está cadastrado aqui no sistema. O senhor pode me informar a sua OAB, por favor, porque eu vou fazer a inclusão manual? Claro, Dr. Paulo. OAB-SP 368858. Obrigado. Imagina. O processo está liberado, Dr. João Marcelo. Já foi feito o registro, então eu vou passar a leitura até o relatório, tá? Tá, Dr. João Marcelo, acho que se for possível, pode ler só as acusações. Só a Se acusação? alguma outra informação que o senhor entenda essencial, não precisa ler completo, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário ofertado pelo contribuinte em face de decisão de primeira instância e julgou parcialmente procedente o presente aí, composto dos itens a seguir descritos. 1. Infrações relativas ao crédito do imposto. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 2.280.845,05 no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, relativamente ao ICMS supostamente destacado em documentos fiscais relacionados no demonstrativo anexo 1. O contribuinte foi notificado e renotificado a apresentar os documentos fiscais para comprovação dos créditos, não o fazendo e nem se justificando, conforme se comprova pela cópia das notificações, renotificações e cópias dos livros registro de entradas. Infração, infringência, artigo 61, parágrafo 4º, item 2 do RICMES e capitulação da multa, artigo 85, inciso 2, a linha J da lei do ICMS.
2. Creditou-se em valor maior do ICMS destacado na nota fiscal modelo 55, no número 11.701, emitido em 2/1/2012 por H-Passo Materiais para Construção, inscrição estadual número tal, CNPJ tal, no valor de R$ 13.767,55, quando da escrituração da mesma no livro registro de entrada número 9, cujo ICMS destacado no documento é R$ 1.652,11, conforme demonstrativo anexo 2 e cópia do documento fiscal e do livro registro de entrada onde o mesmo foi registrado. Infringência, artigo 61, parágrafo 2º do RICMS 00. A multa foi calculada no artigo 85, inciso 2, a linha J da lei do ICMS. 3. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 5.394,64, quando da escrituração da nota fiscal modelo 71, emitida em 29/11/12, por Rede de Serviços de Eletrificação Limitada, inscrição estadual tal, CNPJ tal, no valor de R$ 44.955,32. CFAP 5210, devolução, supostamente da nota fiscal de venda, modelo 55, número 4.422, emitida em 23/11/12, por Comércio de Indústrias e Posse de Artefatos de Concreto Limitada, CFAP 5.116, que é a venda de produção de estabelecimento originada de encomenda para entrega futura. Para a comprovação da infração, juntamos cópias dos documentos fiscais de entrada e de saída, onde se verifica que não houve o destaque do imposto, tanto na saída quanto na entrada do livro registro de entradas, e nas saídas onde os documentos foram registrados. Então, a infringência foi o artigo 61, parágrafo 2º do RICMS 00, e a multa capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J da lei do ICMS. 2. Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. 4. Deixou de escriturar, no período de agosto de 2011 a outubro de 2012, documentos relativos a entradas de mercadoria no estabelecimento, conforme relacionadas no demonstrativo anexo 3, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. Examinados os períodos subsequentes, não foi identificada a escrituração extemporânea dos documentos fiscais. Valor das operações, R$ 39.727,16. A infringência foi no artigo 214 do RICMS 00 e a multa foi capitulada no artigo 85.5, a linha A da lei do ICMS. Solidário. Foi o senhor Humberto Antônio Lodovico, RG tal, CPF tal, endereço a rua Ourânia 190, complemento, apartamento 141, Vila Beatriz, São Paulo, São Paulo. Feita a leitura das acusações, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Então, passa a palavra para o doutor Jamil para a sustentação oral. Perfeito, Vitor. Bom, primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar me dirigindo a esse tribunal. O Tite é conhecido pelo seu alto grau técnico e, particularmente, é um dia muito feliz para mim. Também peço a gentileza de cumprimentar a doutora Kalinka, que é minha colega de mestrado. Então, Kalinka, vamos fazer o nosso melhor hoje. Senhores, assim, acusações feitas, mas tem um ponto específico, na verdade, dois, que são necessários ser abordados de forma um pouquinho mais assertiva, tá? Pelo regimento interno eu tenho 5 minutos, então eu serei breve, tá? Mas esses pontos eles precisam ser explorados com mais veemência. O que chama mais atenção dessa autuação é relacionado à responsabilidade tributária pelo artigo 135, inciso 3. Basicamente, quando da autuação, houve a responsabilidade tributária, mas não houve o apontamento do dispositivo legal e não houve motivação na autuação. Então, veja, pelas normas do Estado de São Paulo, qualquer autuação relacionada sem a motivação está fadada a ser anulada. Nesse sentido, o que chama bastante atenção é o que foi apontado nas folhas 692 e 695 do auto. Tá? Tais alterações durante a execução de ordem de serviço, no caso ele está falando ao senhor fiscal autuante, relacionado a uma situação de retirada do sócio no decorrer do procedimento fiscal. Tais alterações durante a execução da ordem de serviço fiscal evidenciam possível intenção do sócio Humberto em se eximir de quaisquer obrigações tributárias concernentes à empresa no decurso dos trabalhos fiscais. Veja, o artigo 135, inciso 3, não é pautado com base em possibilidade. Ele é pautado com base em certeza. Existem alguns doutrinadores que mencionam isso de forma um pouco mais
delimitada. A Fabiana Del Padre Tomé faz um excelente trabalho no sentido de separar indício de prova. A professora Maria Rita Ferragutti também faz um excelente trabalho no sentido da certeza do ato. E com todas as vênias, nessa autuação, isso não aconteceu. Tá? Nesse sentido, para a gente não ficar apenas no plano doutrinário, a gente tem que tratar também do plano pragmático, obviamente. E nesse sentido, a gente tem o tema repetido do STJ. Óbvio, o tema não repetiu 97. O Tite está forçado a obedecer o STJ? Não, não está. Isso é o artigo 28. Tem que obedecer certas situações delimitadas, não precisa. Mas essa sexta Câmara tem por costume fazê-lo por aplicação do melhor direito, o princípio da eficiência. Por exemplo, a gente teve uma situação do auto de infração 4.120.497, dígito 9. Essa situação é uma situação de ICMS transferência. Nesse caso, foi aplicada a súmula 166. Então, nesse tipo de situação, senhores, em que há ocorrências circunstanciais, mas não provas efetivas da materialidade desse suposto ilícito, essa situação não pode ser configurada. Se você não consegue fazer a materialidade do fato à norma, infelizmente, aí a autuação necessita cair. Tá? E como último ponto, que eu entendo como necessário de observância, óbvio, não entendo que foi um erro da DTJ, porque na época isso não era simulado, mas isso foi simulado posteriormente no sentido da obediência da súmula 10 do Tite, no sentido da aplicação dos juros de mora com a Selic. Então, no caso, na época da autuação, foi aplicada a Lei 13.918. O Tite pacificou o entendimento no sentido de que a Selic é a correção monetária obrigatória a ser observada nessas situações. À época da autuação, em 2016, já havia uma atualização monetária de 96%. A Selic, hoje, ela está em 104%. Então, peço a necessidade da observância da súmula 10 de 2017. Essas eram as minhas razões. Creio que estou dentro do tempo regulamentar e, mais uma vez, agradeço demais pela oportunidade de ser ouvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jamil, pela sustentação oral, pela objetividade. Retorno a palavra para o relator, doutor João Marcelo. Eu agradeço. Bom, então eu vou passar já para a leitura do voto. Então vamos lá. Voto. Trata-se de auto de infração com acusações de crédito indevido do ICMS, item 1, 2 e 3, e falta de escrituração de documentos fiscais, item 4. Os fatos geradores reportam-se ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Em seu recurso, a contribuinte sustenta em sede preliminar a ocorrência de decadência com relação às operações realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, uma vez que o lançamento de ofício se deu em 24 de fevereiro de 2016, ou seja, passados mais de 5 anos contados do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Acerca desse ponto, e conforme bem destacado pela representação fiscal, é disso o entendimento de que a regra prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não se aplica aos casos de crédito indevido do imposto. De fato, o artigo 150, parágrafo 4º do CTN determina que o prazo para homologação do lançamento é de 5 anos contados a partir da ocorrência do fato gerador, se não vejamos. E vou deixar de ler, que eu acredito que seja de conhecimento de todos. Contudo, nota-se que a regra acerca da homologação tácita contida no dispositivo legal acima mencionado pressupõe a existência de um fato gerador, assim entendido como fato imponível, que, uma vez materializado no plano dos fatos, faz surgir a obrigação tributária. Portanto, a condição prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, acerca da homologação do lançamento, é vinculada à existência de uma obrigação, fato gerador ou fato imponível, sendo certo que essa obrigação não pode ser equiparada ao crédito do imposto relativo a operações anteriores, pois esse crédito representa um direito. Nesse sentido, o próprio regulamento do ICMS trata as infrações referentes aos dois institutos, pagamento do imposto e crédito do imposto, em tópicos próprios, haja vista que os dois não se confundem.
Com efeito, tendo em vista que o direito ao crédito não nasce de fato gerador, fato imponível, não há como contar o prazo de 5 anos da maneira estabelecida pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para fim de apuração de infrações relativas ao crédito do imposto, por impossibilidade de se determinar o dia exaquo do prazo em análise. Portanto, não se mostrando possível a aplicação da regra especial contida no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, cuja aplicação da regra geral descrita no artigo 173, inciso 1 do mesmo diploma legal, que eu também não vou ler, de conhecimento de todos. 11. Trespassando-se os argumentos acima para o caso em tela, temos que o contribuinte se insurge contra os lançamentos de ofício relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Assim, aplicando-se o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN, o inicial para a contagem do prazo decadencial foi o dia 1º de janeiro de 2012, de sorte que o lançamento deveria ser realizado até 31 de dezembro de 2016, tendo em conta que a notificação acerca do AIN se deu no dia 24 de fevereiro de 2016, não há o que se falar em decadência, sendo legítimo e exigível crédito tributário lançado de ofício. Em que pese acima exposto, e ainda em relação ao item 1 do auto de infração, temos que o contribuinte alega que houve erro na capitulação da infração, que deveria versar sobre falta de apresentação de documento fiscal e não de crédito indevido do ICMS, aduzindo, adicionalmente, que a infração de creditamento indevido não deveria prosperar, uma vez que seria possível ao fisco identificar as notas fiscais eletrônicas não apresentadas para confirmar a efetiva existência dos créditos lançados em sua escrita fiscal. Acerca desse ponto, melhor sorte não resta a contribuinte, uma vez que, consoante destacado pelo núcleo de fiscalização, não foram localizadas as notas fiscais eletrônicas emitidas por nenhum dos contribuintes constantes do anexo 1 do auto de infração, sendo pertinente transcrever as considerações da fiscalização das folhas 655 e 656 acerca desse ponto, se não vejamos. Os trabalhos foram iniciados em 8 de 1 de 2014 com o recebimento do OSF acima mencionado pelo contribuinte. Posteriormente, o mesmo protocolou pedido de dilação de prazo. Não tendo atendido a notificação no prazo solicitado, o mesmo foi renotificado em 13 de maio de 2014. Ressalte-se que os documentos foram entregues parcialmente em agosto de 2014, quando se iniciou os trabalhos. No decorrer dos trabalhos, ao se fazer o cotejamento das notas fiscais de entrada com os documentos para validação dos créditos, constatou-se a falta dos documentos, o que suscitou o aumento do escopo do trabalho para se saber a real dimensão do problema. Examinados todos os meses abrangidos pela fiscalização, sendo conferidos todos os documentos lançados nos registros de entrada, focando principalmente nos que geraram os lançamentos com crédito de imposto. Após a apuração de todos os documentos faltantes, o contribuinte foi notificado a apresentá-los em 1º de julho de 2015 e renotificado em 14 de julho de 2015. Como não houve apresentação dos documentos, a infração foi descrita no item 1 do presente, sendo o total do ICMS que foi levado a crédito no livro de registros de entrada e, consequente, a apuração do ICMS estornado pela falta de apresentação dos documentos em primeira via. Muito embora o mesmo tente justificar que a fiscalização teria condições de verificar os documentos por estes constarem na base de dados da Cefaz, ocorre que tal procedimento foi realizado e constatamos que os documentos que são elencados no anexo 1 do auto de infração combatido não constam como emitidos por nenhum dos contribuintes relacionados no citado anexo. Tenta a autuada induzir a erro essa sessão de julgamento, acostando o documento número A aqui de sua defesa, cópia de notas fiscais que nem constam do demonstrativo integrante do auto de infração. Com efeito, resta por procedente o item 1.1 do AIN, não havendo que se falar em erro na acusação ou capitulação legal ou em legitimidade do crédito glosado. Dando prosseguimento, verifica-se que a contribuinte não apresentou defesa específica para os demais itens do auto de infração combatido, seja em sua impugnação ou em sede de recurso, limitando-se a insurgir contra os percentuais das multas aplicadas, requerendo assim a relevação ou redução das penalidades lançadas. Ocorre que, conforme mencionado anteriormente, as infrações são objetivas e estão devidamente materializadas, ou estão confessadas pelo contribuinte em virtude da ausência de impugnação específica. Assim, considerando que a contribuinte não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização, mesmo depois de notificada por mais de uma vez, e que não comprovou nenhuma das suas alegações, simplesmente não há o que se falar em redução ou relevação das penalidades lançadas de ofício, devendo ser mantidas as multas lançadas de ofício.
Em tempo, quanto à redução dos juros à Selic, merece guarida o argumento da recorrente, já que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9/6/22, limitou a aplicação dos juros a patamares da Selic, se aplicando ao presente caso, vez que os fatos geradores ocorreram antes de 1/11/2007, sendo certo que, a partir dessa data, a Fazenda do Estado de São Paulo já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista 16.497/17. Superadas as questões do recurso ordinário e passando à análise do recurso de ofício, temos que a representação fiscal protesta pela reforma da decisão recorrida, com a reinclusão do sócio da autuada na condição de responsável solidário pelo auto de infração. Isso porque, de acordo com a decisão proferida pela Delegacia Tributária de Julgamento, o fisco não apontou qualquer ato realizado pelo sócio que indicasse a previsão contida no artigo 135 do CTN, concluindo que, para o senhor Humberto Antônio Lodovico, fosse responsabilizado pelas obrigações tributadas imputadas à empresa, deveria estar configurado atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, fato esse não demonstrado pelo fisco até o presente momento. Contudo, conforme parecer de folha 692/695 da Delegacia Regional Tributária de Osasco, está claro que o senhor Humberto Antônio Lodovico praticou uma série de atos de infração à lei e que demonstram seu interesse comum com a autuada. Isso porque, analisando-se a ficha cadastral da JUSESP, juntada entre as folhas 10 e 16, nota-se que desde a constituição da sociedade, no dia 25 de maio de 2005, o senhor Humberto Lodovico consta como sócio administrador da empresa, e que especificamente desde o dia 24/9/2009, as folhas 12, o senhor Humberto Lodovico passou a ser o único administrador da empresa. Após aproximadamente um mês do início dos trabalhos fiscais, no dia 11/2/2014, a então única sócia do senhor Humberto na empresa, com participação de apenas 1% do capital social e sem poderes de administração, retirou-se da sociedade, permanecendo apenas o senhor Humberto como sócio, sem que fosse prestado qualquer esclarecimento ao FR que conduzia as fiscalizações, conforme bem ressaltou o órgão autuante em manifestação às folhas 692/695. Posteriormente, em 13 de junho de 2014, a empresa autuada foi enquadrada como empresa de pequeno porte, com a posterior saída do senhor Humberto, que retirou-se da sociedade depois da admissão de uma nova sócia nos quadros sociais e sua transformação em EIRELI, tudo também sem qualquer comunicação prévia ao FR que conduzia a fiscalização. Ademais, consta as folhas 705, pesquisa CADESP, que demonstra que o senhor Humberto é participante em 4 estabelecimentos distintos, sendo os 2 baixados e 2 ativos, sendo certo que dentre estas empresas se encontra a Fênix Comércio e Indústria de Artefatos de Concreto Limitada, Fênix Comércio, da qual o senhor Humberto é o único sócio, detendo 100% do capital social, a qual se localiza exatamente no mesmo endereço em que se localiza o estabelecimento ora autuado, e possui exatamente a mesma atividade econômica do estabelecimento ora autuado, ou seja, a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série sob encomenda. Da leitura dos pontos elencados acima, nota-se que a situação fática que justificou a inserção do senhor Humberto Lodovico como responsável solidário neste AIN se encontra bem evidenciada nos documentos juntados a esses autos, desde a sua lavratura, pois sua conduta se enquadra tanto nas previsões do artigo 135.3 do CTN, quanto nos artigos 11 e 12 do RICM 00. Com efeito, necessária a reforma da decisão recorrida para a reinserção do antigo sócio do estabelecimento autuado na qualidade de responsável solidário desse AIN. E nem se argumente que a reinclusão do sócio em questão na condição de responsável solidário pelo lançamento de ofício dependeria da correta fundamentação legal para tanto, uma vez que a colém da Câmara Superior desse egrégio tribunal já se manifestou no sentido de que a referida omissão pode ser sanada, nos termos do artigo 13 da Lei 13.457/2009. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar a reinclusão do sócio, Humberto Antônio Lodovico, na condição de responsável solidário, nos termos do artigo 135 do CTN e artigos 11 e 12 do RICM 00. Decreto número 45.490/00, e conheço do recurso ordinário, e no mérito dou-lhe parcial provimento, única e exclusivamente para determinar a limitação dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10/2007 deste egrégio TIT.
É como voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. Já há um pedido no sistema, um pedido de preferência do doutor Ítalo. Então, vou passar a palavra para o doutor Ítalo para ele se manifestar e depois a gente reabre os debates na Câmara. Por favor, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Inicialmente, presidente, não sei se é caso do Dr. João Marcelo verificar o dispositivo no sistema, porque acredito que o voto dele conduz para o conhecimento integral e, no caso do recurso de ofício, para o provimento integral. Então, não sei se é o caso de rever isso daí. Obrigado, doutor Ítalo. Senhor presidente, eu acho que na hora de clicar, eu marquei, por engano, os dois é parcial. Perfeito, já habilitei a edição. Enquanto isso, acho que o doutor Ítalo pode partir para a leitura da preferência. Perfeito, presidente. Digo eu no voto que já está lançado, que peço os fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem adoto o relatório e rendo minhas homenagens, eu pedi preferência para discordar quanto ao provimento do recurso de ofício. Adianto que concordo com todos os fundamentos empregados pelo relator, convencendo-me de suas razões, incorporando-os ao voto, quanto ao conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário, tão somente para determinar a limitação dos juros da taxa Selic. Quanto ao recurso de ofício, afiro como correta a decisão do julgador de piso, que afastou o responsável solidário, pessoa física, ao dispor que não consta nos autos a motivação jurídica, fundamentada em elementos fáticos para incluir o sócio como solidário. Dessa forma, exclua a solidariedade, retirando o senhor Humberto da sujeição passiva por ausência de motivação, fecho aspas. De fato, não houve motivação pela autoridade fiscal atuante quando da inclusão do sócio da recorrente no auto de infração. Isso, pois, embora tenha havido a inclusão da pessoa física, sócio da autuada, não houve qualquer indicativo fático ou normativo que justificasse tal inclusão. Nesse sentido, note-se não haver no relato infracional as folhas 1 a 4, mesmo que no campo observações, qualquer elemento descritivo ou suporte normativo que traduza a indicação do recorrido como sujeito passivo por solidariedade. Ademais, a autoridade fiscal não se utilizou do relatório circunstanciado, que é um importante instrumento para a narração e condução de suas premissas fiscais, embora não fosse obrigatório, mas muito importante, frise-se. Repita-se, não há nos autos o dispositivo de lei que fundamenta a eleição do sujeito passivo por solidariedade e, mais relevante, não há nos autos narrativa que correlacione a suposta conduta dolosa praticada pelo sujeito, pessoa física, com as infrações praticadas pela empresa autuada. Nos termos do artigo 142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A determinação do sujeito passivo ou identificação, ainda que por solidariedade, pressupõe mais do que a mera indicação nominal, literalmente a transcrição do nome, mas sua fundamentada imputação, delimitando coerentemente as condutas praticadas pelo sujeito passivo solidário e vinculando-as a dispositivo normativo relacionado à solidariedade. Não é o que se observa no caso inverso. Tal falha na autuação, a meu sentir, é irreparável, ao passo que compromete todo o contencioso a partir desse momento. Vê-se, nesse sentido, que a defesa apresentada em conjunto se reduz a enfrentar a nulidade do auto de infração por falta de fundamentação legal quanto à responsabilidade solidária e, em um esforço defensivo hercúleo, busca afastar a responsabilidade do sócio, sugerindo qual teria sido o pressuposto acusatório, sem um só elemento fático que pudesse efetivamente contraditar. Trata-se de uma antítese contra uma tese imaginada ou inexistente. Após a impugnação, o autor do feito manifesta-se, em um único parágrafo, as folhas 655, justifica timidamente qual teria sido sua motivação e qual teria sido o fundamento normativo. No caso, citou o artigo 124, o que, por óbvio, é incapaz de sustentar o lançamento de ofício nessa porção. Nesse sentido, é importante consignar que a representação fiscal
antes da apresentação do parecer de recurso de ofício, converteu o feito de diligência para que, em suas palavras, aperfeiçoasse o processo, questionando o autor do feito se haveria comprovação de que a conduta do senhor Alberto se amoldaria a alguma das previsões do artigo 11 e 12 do regulamento. Seguiu-se de manifestação fiscal, narrando fatos que não constam da acusação e concluindo, ineditamente, que cabe enquadrar o sócio como responsável solidário por sua conduta enquadrada tanto no artigo 135.3 quanto no artigo 11 e 12 do regulamento. Além do parecer de recurso de ofício, apoiando-se nessas premissas que foram objeto da diligência e ilegitimamente narrando fatos inéditos que conduziram, inclusive, o ilustre relator em suas conclusões. E que fatos inéditos são esses? No ponto, note que a representação fiscal traz a informação de que, abre aspas, aprofundando um pouco mais nossa avaliação acerca da retirada do senhor Alberto do estabelecimento e pesquisa ao CADESP, utilizando como chave de busca o documento do senhor Alberto, constatamos que ele aparece como participante de 4 estabelecimentos distintos, sendo 2 baixados e 2 ativos. Analisando quando demonstrado, percebe-se que o Alberto, ao invés de dar continuidade ao estabelecimento que ele pertencia há 10 anos, no qual era o único sócio, preferiu concomitantemente ao período que esse estabelecimento passou a ser fiscalizado, constituir um novo estabelecimento estabelecido no mesmo endereço, para desempenhar a mesma atividade como único sócio, com todos os custos relativos à construção dessa nova sociedade, traz de situação que pode facilmente ser enquadrada como abuso de forma, eis que resta evidente que a postura do senhor Alberto não apresenta qualquer lógica sob o ponto de vista jurídico, contábil, econômico, societário ou negocial. Ainda transcrevo mais um pouco, mas fecho aspas aqui para encerrar. Vês que, inclusive, esses, não só o relato, como há recortes, né, do CADESP que são colacionados no corpo do parecer de recurso de ofício e não juntados, mostra que realmente o trabalho foi feito de forma inédita. Em que pese o elogiável esforço da representação fiscal, trata de circunstâncias trazidas ineditamente para parecer de recurso de ofício em momento processual inoportuno por pessoa diversa de quem deveria fazê-lo no tempo e modo legais. Tolhe-se ilegalmente direitos defensivos elementares do autuado pessoa física que não pôde se defender de tais fatos no momento processual adequado, retirando-lhe o direito de debater e combater tais fatos em primeira instância de julgamento. Prejuízo maior não há. De mais a mais, cito aqui a decisão da Câmara Superior, que já se pronunciou sobre caso semelhante, no qual se incluiu pessoa física no lançamento sem qualquer indicativo fático ou normativo que justificasse tal inclusão. E leio aqui que a simplicidade de mencionar, palavras do voto condutor na Câmara Superior, a simplicidade de mencionar somente o nome deste devedor na primeira página do auto de infração, como aconteceu aqui, demonstra o enorme equívoco de procedimento, porque não foi esclarecido nesse trabalho fiscal a circunstância em como ocorreu o fato vinculativo à responsabilidade tributária e do enquadramento dessa norma jurídica. O equívoco procedido nesses autos não pode ser relevado mesmo perante uma atuação de ofício do órgão de julgamento que resultou em decisão extrapetita. Aqui nesse julgamento, em que inclusive em um outro voto desse mesmo contribuinte, eu fiz um voto reconhecendo o desprovimento do recurso de ofício, o julgador de primeira instância ele excluiu a solidariedade de ofício, por identificar que não havia nem fundamento normativo, nem fundamento fático para justificar a inclusão desse solidário. Os recursos da Fazenda foram no sentido de que essa decisão seria extrapetita, porque, obviamente, nem impugnação administrativa teria havido. E, mesmo assim, foram mantidas a exclusão do sócio, por entender que, antes de se discutir a possibilidade dessa decisão ser extrapetita, havia realmente uma ilegalidade na forma como foi lavrado o auto de infração em relação ao solidário. Dessa forma, eu entendo como correta a adesão de piso que excluiu da autuação o sócio pessoa física, no mais, naquilo que eu não divirjo, estou com o relator. Então, conhecido o recurso ordinário dele parcial provimento para redução dos juros da Selic e conhecido o recurso de ofício e neguei-lhe provimento. É assim que votei, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura da preferência.
Doutor Ítalo, então, você acompanhou o doutor João Marcelo no recurso ordinário, que manteve a autuação e só limitou os juros da taxa Selic, certo? E aí divergiu no recurso de ofício, para negar provimento ao recurso de ofício, Exato. para manter a exclusão do solidário. Eu dei uma olhada aqui no processo agora e realmente nem no relato do auto de infração, nem nas informações complementares lá, ao dispositivo legal da inclusão do solidário, e nesse caso, pelo que eu vi, também não tem relatório circunstanciado, então não tinha como ter lá. Eu já votei diversas vezes nesse sentido, e eu acho que de fato é a posição da maioria deste tribunal, então eu vou acompanhar o doutor Ítalo. Mas de qualquer forma, aí as palavras estão abertas aí para debates. Senhor presidente, eu também peço vênia ao doutor João Marcelo, né, a quem rendo minhas homenagens, para acompanhar o doutor Ítalo, no voto de preferência na questão do responsável solidário. Obrigado, doutor Leandro. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutor Jamil, por maioria, foi vencedor o voto do doutor Ítalo, no sentido de conhecer o recurso ordinário da parcial provimento para limitar os juros da taxa Selic e conhecer o recurso de ofício, mas negar provimento para manter a exclusão do solidário feito por julgador de primeira instância. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso Comércio e Indústria Itapostes de Artefatos de Concreto Limitado. Perfeito, senhores. Muito obrigado. Bom julgamento a todos. Bom dia. Muito obrigado. Até a próxima. Nós que agradecemos. Um bom dia. Até a próxima. Vamos para o próximo processo da pauta. Próximo processo é do autuado Ferreiro do Brasil Indústria Doceria e Alimentar Limitada, auto de infração 4134214, recurso ordinário de minha relatoria. Temos duas inscrições de sustentação oral nesse caso, que é da doutora Gabriela Peliciotti Lins e do doutor Douglas Mota. Acho que os dois já se encontram aqui presentes. Bom dia, doutor Douglas. Bom dia, doutora Gabriela. Vou fazer a leitura do relatório, depois a gente parte para a sustentação no moral. Como que vocês vão fazer? Vão querer dividir? Como que vai? Vocês estão... A doutora Gabriela vai fazer sustentação neste caso, é isso? Não, é da Companhia Brasileira de Distribuição. Então tá errado a inscrição aqui, sem problemas. Então é o Dr. Douglas. É que tem outra inscrição para o Ferreira do Brasil, o Dr. Paulo Henrique Figueiredo. O doutor Paulo trabalha junto comigo, a gente fez 2 inscrições apenas para a gente não correr riscos tecnológicos. Perfeito. Então a gente sempre faz isso. Sem problemas, será o senhor então que vai fazer a sustentação oral, né? Só para eu gravar aqui. Perfeito, desculpa, doutora Gabriela, Imagina, o processo da senhora vai ser o próximo da pauta aí. Tá bom, boa sorte. Obrigado. Bom, deixa eu só fazer a anotação então aqui da sustentação oral. Esse é um auto de infração composto com 2 acusações. A primeira acusação é uma infração relativa são 2 acusações, mas referente às mesmas operações aí. A primeira é uma infração relativa ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior. As mercadorias foram importadas pelo estabelecimento matriz do autuado, situado em Minas Gerais, e foram enviadas diretamente para o local do desembaraço aduaneiro, do local do desembaraço aduaneiro para o estabelecimento paulista, sem transitar fisicamente pelo estabelecimento mineiro. Desta forma, o primeiro destino físico das mercadorias em território nacional foi o estabelecimento autuado, conforme demonstrado pelos conhecimentos de transporte juntados ao presente. Assim, o estabelecimento paulista é o responsável pelo imposto devido, e este é devido ao Estado de São Paulo, nos termos do artigo 11, inciso 13 do RICMES.
E a segunda acusação é a infração relativa ao crédito do imposto, acreditou-se indevidamente o ICMS, em razão de escritoração no livro de registro de entradas do imposto destacado em notas fiscais eletrônicas de transferência de mercadoria importada, emitidas pela matriz, localizada em Minas Gerais, tendo como destinatário o estabelecimento autuado. Conforme descrito no item 1 do presente AIM, as mercadorias importadas foram transportadas diretamente do local de desembaraço aduaneiro para o estabelecimento paulista autuado, sem transitar fisicamente pelo estabelecimento matriz em Minas Gerais. A decisão de primeira instância manteve na íntegra o auto de infração, foi apresentado recurso ordinário, os autos vieram para o TIT, que viu por bem anular a primeira decisão proferida em primeira instância administrativa, sendo que outra foi proferida também mantendo a cobrança do auto na íntegra, e em razão de apresentação de novo recurso ordinário, que nós estamos aqui em julgamento. Acho que esse é o relato suficiente. Eu passo a palavra ao Dr. Douglas. Obrigado, Dr. Paulo. Bom dia, primeiramente. Cumprimento os demais julgadores também. Bom dia a todos e todas. Bom, o caso, ele não é um caso complexo, né? Um caso em que a gente já analisou por diversas situações da situação de qual é o estado competente para exigir o ICMS em relação à importação de determinados produtos. A autuação, como o Dr. Paulo disse, ela comporta 2 itens, que é a falta do próprio recolhimento do ICMS devido na importação, e o período é de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, e, consequentemente, também se contesta o próprio crédito tomado pelo Estado de São Paulo, ou seja, o estabelecimento do Estado de São Paulo. A situação é uma situação em que a importação foi realizada de insumos pelo estabelecimento matriz da Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, ela é mundialmente conhecida, né? A empresa de chocolates, de doces. Então, ela tem o estabelecimento dela industrial no estado de Minas Gerais. E no estado de Minas Gerais é que realiza todas as atividades industriais. Só que a Ferrero Rocher tem a sua própria logística em termos de estoques, né? De manutenção de estoques. Ela não tem espaço suficiente em Minas Gerais para realizar a alocação desse estoque, que é um estoque que precisa ser refrigerado, precisa ser tratado em termos de guarda, né? Sem qualquer interferência nos produtos. E o que ela faz é importação por Minas Gerais, o estabelecimento dela industrial, e ela importa isso por Santos, afinal de contas é o porto mais interessante por termos logísticos, mas ela não leva fisicamente, pelo menos nessas operações aqui, os produtos para a sua indústria em Minas Gerais, diretamente. Por quê? Porque tem todo um gerenciamento de estoques. Ela remete direto do Porto de Santos para um armazém geral em que é refrigerado, é especial e guardado e preparado para receber esses determinados produtos. Só que, por uma questão gerencial, ela faz a transferência para o estabelecimento, fiz simbolicamente, né, a transferência para o estabelecimento que existia à época, que se chamava, internamente chamava CRA, apenas para gerencialmente ter esses controles, faz a transferência simbólica, a saída do produto vai direto, então, para o armazém geral, e quando é necessário que o insumo vá para Minas Gerais para ser, então, utilizado na industrialização, esse estabelecimento, à época, ele fazia também simbolicamente a transferência de volta para Minas Gerais. Ao analisar esta situação, a fiscalização alegou que o real importador seria filial da Ferrero Rocher em São Paulo, essa que recebe tudo simbolicamente e devolve simbolicamente apenas por questões gerenciais, e não o estabelecimento em Minas Gerais. Então, quer dizer, o fiscal está apenas, então, somente olhando para o destino físico da mercadoria que vai para o armazém geral e este gerenciamento feito aqui pela unidade de São Paulo. Houve, então, a decisão de primeira instância, como o Dr. Paulo citou, mantendo integralmente a autuação. Houve a apresentação do recurso ordinário. A 10ª Câmara, então, cancelou a decisão por falta de apreciação de todos os argumentos que foram levados aos autos e foram bastante robustos, inclusive com um laudo preparado pela Deloitte, uma das Big Four, e então foi proferida essa decisão para que fosse cancelada e volta para a primeira instância. Manteve-se a autuação em relação a esse auto de infração. Aí a gente aborda, então, o que aconteceu em termos operacionais. A gente pode perceber, e isso está totalmente demonstrado, tanto na defesa, no recurso,
que o laudo elaborado pela Deloitte, que não é um laudo, obviamente, opinativo dos termos de direito, mas é um laudo que analisa provas, analisa as evidências, é possível ver que deste laudo, da análise que é feita, que o estabelecimento da matriz, o estabelecimento matriz da Ferreiro, que é o estabelecimento industrial em Minas Gerais, é o único apto para realizar a industrialização dos produtos, a inspeção da qualidade e o armazenamento adequado. Toda a documentação que foi apresentada demonstra que a remessa total das mercadorias importadas pela Ferreiro, ela tinha como destino final Poços de Caldas, porque só lá é que é possível utilizar estes insumos que foram importados. Os produtos saem do Porto de Santos, eles são remetidos, transferidos simbolicamente pelo estabelecimento importador em Minas, para o estabelecimento em São Paulo, chamado CLA, que era o centro logístico, a Anhanguera, e eles são efetivamente e fisicamente remetidos para o estabelecimento da Superfrio, que é o armazém geral, que sim está preparado para receber adequadamente e conseguir guardar esses produtos até que o estabelecimento matriz pudesse ser utilizado. Então, não há nenhum indício que esse estabelecimento, que apenas gerencia toda essa logística, pudesse ser o estabelecimento real importador disso. Não tem qualquer sentido esse tipo de situação. Ainda no laudo da Deloitte, é possível verificar que o real, então, importador, com todos os documentos, com todas as evidências, com todos os registros de gerenciamento de estoque, que o único que podia ser o importador era o estabelecimento de Minas Gerais e nunca de São Paulo. Isso está claramente no laudo da Deloitte. De novo, ela não está opinando sobre questões de direito, está apenas analisando questões de evidências fáticas, né, com toda a documentação que ali foi feita. Com isso, o que a gente sustenta aqui primeiro na defesa e novamente agora no recurso, é que não se pode tratar o estabelecimento, então, São Paulo como real importador. Ele apenas e tão somente, ele gerenciou toda essa cadeia logística e por questões internas da empresa, ela fez uma transferência simbólica e depois há um retorno simbólico também. Como a gente pode perceber que o real importador é o estabelecimento de Minas Gerais, a gente também pode perceber que ele está totalmente alinhado com aquilo que foi discutido no Supremo Tribunal Federal no tema 520, tema de repercussão geral, como vocês, jogadores, bem sabem. Ou seja, o estabelecimento real importador é o do Estado, membro do qual está domiciliado o estabelecimento destinatário legal da operação. Então, quer dizer, a operação ficta de movimentação, ela também é considerada, sem dúvida nenhuma é considerada, mas ela não pode ser determinante para falar sobre a situação de quem é o real importador. A movimentação física do Porto de Santos para o estabelecimento da Superfrio, que é o armazém geral, se deu apenas e tão somente para guarda e armazenagem, e porque lá é o lugar preparado para tal situação, já que a Ferreiro não tinha condições naquele momento de receber todos os produtos, né, para seu armazenamento, afinal de contas tem uma ordem ali de industrialização, e nesta situação a gente vê que a saída física não foi para São Paulo por uma questão de determinação de real importador, mas sim por uma questão logística, tanto é que a empresa ela está em Poços de Caldas, o estabelecimento industrial. O estabelecimento da Superfrio está não muitos quilômetros desse estabelecimento. Isso significa dizer que é só um planejamento logístico em termos de o que é melhor lugar para armazenagem. Poderia ser um estabelecimento armazém geral em Minas Gerais? Poderia, mas lá não tem. Então tem que fazer nesse formato aqui. Eu quero também destacar que o próprio Tite, ele já teve a possibilidade de se falar sobre situação parecida como essa, e foi exatamente nessa mesma entendimento, ou seja, que essa situação não é determinante para dizer que São Paulo é o estabelecimento importador. As mercadorias, então, elas são efetivamente utilizadas em Minas Gerais, ou seja, no estabelecimento de Minas Gerais, a passagem por São Paulo é apenas por uma questão de armazenagem, e eu quero destacar também que a própria empresa já teve uma situação parecida com essa e foi julgado pelo Tite na 4ª Câmara. E por uma decisão unânime dos julgadores, houve o cancelamento integral do auto de infração sobre a mesma situação, ou seja, foi-se analisado exatamente o que aconteceu, foi cotejado o direito e foi também considerado foi considerada também a decisão do Supremo Tribunal Federal. O fato é que consequentemente, sendo o real importador Minas Gerais, porque não há outra forma de ser considerado desse formato,
essa transferência simbólica, que é feita de Minas Gerais para São Paulo, ela gerou um crédito para São Paulo, que depois também gerou um débito na devolução simbólica também. Ele também, então, tem que ser reconhecido, que esse é o segundo item da autuação, ele também tem que ser reconhecido por São Paulo. Toda a operação, ela é legal, real e guarda total fidelidade com a legislação. Não há motivos para, então, também glosar este crédito. Então, quer dizer, a operação ela é totalmente legítima, não há por que haver essa contestação. E não estamos falando aqui apenas de direito, afinal de contas, isso está no STF, isso está provado por um laudo juntado, elaborado por uma empresa de alta respeitabilidade. Então, quer dizer, esses são os principais argumentos em que a gente se debruçou aqui. Claro que tem outros os argumentos subsidiários aqui, a questão dos juros, a questão da multa e tudo mais, mas o ponto principal é esse, é a definição de quem é o real importador dessa mercadoria. E não há outra forma de entender isso que não seja Minas Gerais. Então, eu estou encerrando aqui meus argumentos, mas me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, até porque são questões de evidência também, afinal temos um laudo aqui, mas agradeço a atenção de vocês e me permaneço aqui à disposição. Obrigado, Dr. Douglas, pela sustentação oral. Dr. Douglas, eu fiquei com algumas dúvidas aí, relendo meu voto, que eu já fiz há um tempo, e com a sustentação oral. O senhor mencionou aí que utilizava como armazém geral a filial paulista, mas formalmente as operações não eram de remessa para armazém geral, certo? Era importação pelo estabelecimento de Minas, e aí você fazia uma nota simbólica de simples remessa para o estabelecimento paulista e depois o retorno, certo? Não usava o CXOP de armazém geral, correto? São coisas diferentes, né? Eles tinham aqui, hoje nem existe mais esse estabelecimento, que se colocava o nome de CLA, né, que é um centro logístico lá em Anguera, que fica na região da rodovia em Anguera. Ele não recebia fisicamente esses produtos, ele apenas gerenciava a logística. Por que eu estou dizendo isso? Porque fisicamente o produto ia para um armazém geral chamado Superfrio, na região ali próxima a Poços de Caldas, ainda em São Paulo. Então, o que acontecia, né? Por quê? Porque esse estabelecimento CLA, ele não recebe fisicamente os bens, porque ele não tinha também como receber esses bens. A confusão toda que foi causada aqui é exatamente porque a importadora é Minas Gerais, ele poderia fazer uma remessa direto para armazenagem na Superfrio, mas ele, por questões internas administrativas, porque prefere que o gerenciamento seja feito aqui em São Paulo, ele transfere simbolicamente para o CLA, e o CLA é que remete para Superfrio como armazenagem. Aí tem. Agora, não tem essa documentação de remessa para armazém geral aqui nos autos, né? Tá no laudo da Deloitte. Tá no laudo da Deloitte. Essa é uma outra questão. O laudo eu vi que é específico desse auto de infração, e ele foi juntado com o recurso ordinário, né? Uma questão que eu acabei não abordando no meu voto, porque Sim. eu lembro que a representação fiscal questionava isso também, de não ter sido juntado com a defesa. Bom, Na realidade, doutor, se o senhor me permitir aqui, o que aconteceu foi juntado ainda em primeira instância, mas ali foi uma questão de timing, né? Ou seja, não deu tempo exatamente para analisar. Então, foi esse ponto, mas corretamente, a primeira vez que foi analisado foi no recurso, então não deu tempo de analisar na primeira instância. Mas com a anulação da decisão, a primeira anulação, a primeira instância teve contato com esse laudo, né? Porque quando retornou para a primeira instância já estava nos autos. Correto. Bom, tem essas questões que me surgiram agora durante a sustentação oral. Eu vou pedir desculpa para o senhor, eu vou retirar esse processo de pauta para voltar na próxima sessão, porque tem algumas questões que eu não abordei que vão necessitar serem abordadas. Então eu vou retirar esse processo de pauta e já adianto que será pautado na semana que vem, tá bom? Tá joia, doutor, sem nenhum problema. Obrigado, viu, doutor Douglas. Obrigado. Então eu devolvo esse processo para o relator. E com isso nós encerramos o julgamento do caso Ferreiro do Brasil Indústria Doceria Alimentar Limitada. Excelente, um bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo da pauta, CRS Brands Indústria e Comércio Limitada, auto-infração 4136846. Pedido de sustentação oral pela doutora Kalinka, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Kalinka, bem-vinda novamente à nossa Câmara. Esse processo é um minutinho só, caiu. Recurso misto de relatoria do doutor Ítalo. Então, passo a palavra para o doutor Ítalo para a leitura
breve leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Aqui, para contextualizar, digo que remanescem em julgamento somente os itens 2 e 3 do auto de infração, que são objetos tanto do recurso de ofício quanto do recurso ordinário, ambos relativos à falta de escrituração de notas fiscais de entrada, sendo que o item 2 refere-se a operações tributadas e o item 3 refere-se a operações não tributadas. O julgador ACOR, ele entendeu por excluir algumas das operações e por manter outras, razão pela qual a recorribilidade é mista. Acho que é o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, para a doutora Kalinka. Bom dia, presidente, ilustres juízes, doutora Aline também, representante fiscal. Nós estamos aqui, então, diante de um auto de infração em que, conforme o doutor Ítalo apontou, remanescem 2 itens, que são os itens 2 e 3. Eles são relativos a multas por falta de escrituração de notas fiscais de entradas, em períodos que abrangem os anos de 2016 e 2017. O item 2 do auto de infração se refere a operações tributadas e o item 3 do auto de infração se refere a operações não tributadas. Os demais itens foram pagos pela empresa e extintos após a confirmação. A decisão de primeira instância foi parcialmente procedente e então a delegacia de julgamento afastou a multa nos seguintes casos. No caso de não escrituração pela recorrente da nota fiscal de remessa simbólica de insumos em operações triangulares, emitida por contribuinte paulista, nos termos do item 1.2 da decisão normativa 3 de 2016, que é a legislação, né, que trata da escrituração e das obrigações acessórias relativas à escrituração de documentos fiscais em operações triangulares envolvendo industrialização por encomenda. Um outro ponto que foi exonerado pela decisão de primeira instância ocorreu no caso de situações em que houve declaração dos emitentes de notas fiscais de que houve recusa dos materiais pela recorrente. E também excluiu do auto de infração situações em que houve declaração pelos emitentes das notas fiscais de que não ocorreu a circulação de mercadoria, ressalvando as situações em que não houvesse menção ao documento fiscal no sistema de controle de portaria da recorrente. Eu vou explicar um pouco melhor essas situações separadamente logo mais, né? Então, com relação ao recurso de ofício, a representação fiscal se insurge quanto à extinção do auto de infração para as operações que não ocorreram efetivamente. Alega a douta representação fiscal que haveria falta de cumprimento dos requisitos do artigo 453 do regulamento de ICMS, o que, em nossa opinião, não se sustenta, porque, em primeiro lugar, os fatos em análise, eles não se enquadram às disposições do artigo 453 do regulamento. Esse dispositivo, ele trata de obrigações acessórias dos remetentes das mercadorias, em caso de operações não efetivadas, e não obrigações dos destinatários, que é a condição da recorrente. Esse mesmo entendimento já foi dado pelo TIT em situações semelhantes. Nós juntamos aí no recurso ordinário e nas contrarrazões o precedente no auto de infração 40.95864. E, ademais, esse argumento de que não teria havido cumprimento dos requisitos do artigo 453 é uma inovação, modifica o critério jurídico do lançamento e, portanto, não pode ser admitido. Dessa forma, nós pedimos o desprovimento do recurso de ofício e ressaltamos também que a Fazenda Pública não questionou em suas razões o cancelamento do auto de infração para as notas fiscais de remessa simbólica.
Então, deve ser reconhecida a definitividade da decisão nesse ponto. Bom, agora, falando da decisão recorrida, tá? Nós apontamos em recurso que houve uma omissão, houve duas omissões com relação à falta de análise. A recorrente demonstrou na defesa que diversas notas fiscais autuadas foram devidamente escrituradas, indicamos as páginas dos autos em que constava essa escrituração para cada nota fiscal, e tal ponto não foi apreciado na decisão recorrida. Outra omissão diz respeito à falta de análise de casos em que foram apresentadas declarações de emitentes de notas fiscais de que a operação não ocorreu, mas a DTJ não se atentou que havia outras situações e evidências como e-mails, controles de portaria, e-mails dos fornecedores, né, os controles de portaria da emitente que demonstram que a nota fiscal nunca entrou no estabelecimento, então essas situações também teriam que ser analisadas. Com relação ao auto de infração, também apontamos uma nulidade no sentido de que, no relatório circunstanciado, o agente fiscal afirma que houve emissão de uma notificação específica para que a autuada respondesse à ausência de escrituração de nota fiscal, e em sua resposta o contribuinte não apresentou justificativas para as operações arroladas. No entanto, as folhas 8.532, vê-se que a recorrente respondeu sim à notificação, apresentou esclarecimentos, documentos, planilhas, tudo para facilitar a identificação das operações questionadas, mas que naquele momento não foram levadas em conta para o fisco. Então, essa desconsideração ou distorção dos fatos acarretam o lançamento sem materialidade, sem certeza e exigibilidade. Com relação ao mérito, né, que é a regularidade dos procedimentos de escrituração de documentos fiscais pelo estabelecimento industrializador, que é a condição da recorrente e nessas operações triangulares que envolvem o item 3 do auto de infração, uma pequena introdução é necessária. Aqui nós estamos falando da Cerezer, né? A CRS é uma empresa que atua conhecida, tradicional, ela atua no mercado de bebidas e alimentos, ela promove a industrialização, o comércio de bebidas, como a Cerezer, a Chuva de Prata, que são conhecidas aí no território nacional, né? Para a consecução dessas atividades, ela pratica a industrialização por conta e ordem, ou seja, os insumos utilizados pela CRS, eles são remetidos pelos fornecedores dos autores das encomendas, numa operação triangular, cujos esquemas foram colocados aí exemplificativamente no recurso e na defesa. Então, a recorrente, ela na condição de industrializadora, ela recebe os insumos diretamente dos fornecedores da encomendante, por sua conta e ordem, na forma do que dispõe o artigo 406 do regulamento do ICMS. O fornecedor, ele emite uma nota fiscal de remessa para industrialização por conta e ordem do autor da encomenda, e esse, o autor da encomenda, emite a nota de remessa simbólica, também na forma do artigo 406, 2A do regulamento. A recorrente, então, por sua vez, ela escritura essa nota fiscal emitida pelo fornecedor dos insumos e informa no campo de observações desse mesmo registro da EFD os dados da nota fiscal de remessa simbólica emitida pelo autor da encomenda, exatamente como determina o item 1.2 da decisão normativa CAT 3 de 2016. Logo, não subsiste a materialidade da multa, porque a recorrente ela cumpre rigorosamente a legislação quanto à escrituração desses documentos fiscais. Foi discutido nos autos que essas notas fiscais de remessa simbólica deveriam ter uma escrituração específica, diferente da disposta na decisão normativa CAT. Isso foi superado após as diligências fiscais. A decisão de primeira instância concordou
que não houve falta de escrituração nesses casos e cancelou a multa. Muito embora tenha excetuado algumas situações da exclusão do auto de infração. São situações em que as operações em que o autor da encomenda era de fora do estado de São Paulo, o julgador entende que tal fato afastaria a aplicação da decisão normativa CAT. Nós apontamos em recurso que não há notas fiscais nessa situação, muito embora não concordemos também que haja qualquer impedimento para aplicação nesse sentido, mas não havia nas notas fiscais autuadas essa situação. O julgador também mantém no auto de infração operações em que a nota do autor da encomenda foi emitida com CFOP errado, CFOP 5901, em detrimento do 5949. O julgador presume que nessas situações o autor da encomenda teria remetido os insumos diretamente, fisicamente, à recorrente. Não obstante, o exame dos próprios documentos juntados aos autos permite observar que isso seria um mero erro formal dos autores da encomenda na informação do CFOP. As notas fiscais autuadas, mesmo com esse CFOP errado, contêm elementos que permitem verificar que também se referem a remessas simbólicas e não físicas de mercadorias. Esses elementos foram demonstrados, exemplificados com documentos comprobatórios nos autos, como, por exemplo, a ausência de transporte dessas mercadorias, as informações complementares que constam nessas notas fiscais também se referem a operações triangulares de remessa simbólica, da mesma forma como as informações que constam nas notas com CFOP correto, de 5949, existe a menção à nota fiscal de venda dos insumos emitida pelo fornecedor, e os fornecedores também emitiram notas fiscais para cobertar as reais remessas físicas dos produtos que foram devidamente escrituradas pela recorrente. Então, juntamos aí diversas evidências nesse sentido. Tais operações, então, pedimos que sejam excluídas do auto de infração, pois demonstrada a operação triangular com todos os seus elementos e a respectiva escrituração dos documentos fiscais. Esse último ponto ele restou incontroverso após a decisão de primeira instância. Então, as notas fiscais constam na escrituração da recorrente, ao contrário da acusação apontada no auto de infração, que se reporta a falta de escrituração nos documentos fiscais. Então, no limite, se remanescer alguma acusação, essa seria de irregularidade, eventual irregularidade na escrituração, que é uma infração descrita por outro dispositivo legal, diferente do constante no auto de infração, que é o artigo 85, inciso 5, a linha P, da Lei 6374. Bom, um outro ponto e último ponto, com relação à acusação de notas fiscais não escrituradas, diz respeito a operações de entradas não efetivadas ou operações que foram anuladas pelos emitentes das notas fiscais. Parte das notas fiscais indicadas no auto de infração como não escrituradas tratam-se, portanto, de operações não realizadas, situações em que as mercadorias nunca ingressaram no estabelecimento da recorrente, foram juntadas declarações dos emitentes dessas notas fiscais, foram juntadas telas do sistema de controle de portaria da recorrente, onde muitas vezes a consulta por um número específico da nota fiscal autuada não retorna qualquer informação, ou quando retorna, não diz respeito à mesma nota fiscal do mesmo período autuado, ou diz respeito à entrada não, chegou na portaria da empresa caminhão com aquela nota fiscal, mas no próprio sistema de controle consta que foi recusada, ou seja, não entrou no estabelecimento. Então, a DTJ afastou a multa apenas em algumas operações, considerando aquelas
em que havia declaração do fornecedor e, simultaneamente, não havia menção à nota fiscal de controle na portaria da recorrente. Nos casos em que houve menção da nota fiscal no controle de portaria, a DTJ entendeu que teria havido circulação de mercadorias. No entanto, nós demonstramos em recurso que esse controle de portaria, o fato de constar ali o número da nota fiscal não significa por si só que entrou a mercadoria no estabelecimento. Há notas que sequer constam no controle, como eu já falei, há notas que constam no sistema, mas com a informação explícita ali de que a mercadoria foi rejeitada imediatamente, né? Então, são situações que devem ser excluídas também do auto de infração, com base nos mesmos fundamentos adotados pelo julgador de primeira instância, para reconhecer que as operações não ocorreram, não entraram no estabelecimento. Há ainda algumas situações específicas trazidas em recurso que denotam também a necessidade de reforma da decisão quanto a esse item, como, por exemplo, né, a recorrente juntou aos autos e-mails do fornecedor macro recebido à época das operações, e esses e-mails indicam que as notas fiscais foram emitidas com erro e que foram substituídas por outras notas fiscais que ele relaciona também na sua informação e essas devidamente escrituradas. Esse ponto não foi observado pela DTJ, assim como também não foi observado o ponto relativo a notas fiscais devidamente escriturados na EFD, números de notas fiscais que constam as folhas 8.722 e 8.829 do recurso, não se justificando a exigência fiscal também para essas notas. Bom, diante do exposto, nós pedimos então que seja negado o provimento ao recurso de ofício, com a manutenção da decisão de primeira instância quanto às exclusões já realizadas por seus próprios fundamentos, que seja reconhecida a nulidade da decisão em razão das omissões que acarretam então o cerceamento de defesa da recorrente com relação às operações especificamente indicadas no recurso. Também pedimos o reconhecimento da nulidade do auto de infração, em razão da acusação de falta de atendimento à fiscalização, que é inverídica, a recorrente atendeu e juntou todos os documentos aos autos desde o início, e também requeremos que seja julgado improcedentes, então, os itens 2 e 3 do lançamento fiscal, diante de toda a comprovação com relação às notas fiscais indicadas nos demonstrativos do auto de infração, que se referem ou a operações que não ocorreram efetivamente, conforme o conjunto probatório, ou a notas fiscais que se referem a operações triangulares e devidamente escrituradas, conforme já demonstrado e parcialmente reconhecido pela decisão de primeira instância. E remanescendo eventuais operações no lançamento, pede-se também a reclassificação da multa, para refletir uma escrituração irregular e não uma falta de escrituração no limite. E, por fim, a recorrente pede também que, remanescendo valores no auto de infração, seja então reduzida ou relevada a multa aplicada nos termos do 527-A do regulamento, conforme os requisitos legais também já demonstrados em recurso. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço desculpas se me alonguei um pouco mais, é um auto com um conjunto probatório muito extenso, então eu fico à disposição também caso haja algum questionamento específico com relação a documentos. Obrigada. Obrigado, doutora Kalinka. Então, volta a palavra para o relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Inicio aqui pelo recurso ordinário, ponto que o mesmo é tempestivo, a legitimidade de parte, eu conheço do apelo do particular. Preliminarmente, defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida, pelos motivos já bem expostos pela doutora Kalinka, e que aqui eu transcrevo.
Digo que a representação fiscal apenas dispôs que não se vislumbra a falta de fundamentação alegada, tendo o julgador demonstrado suas razões de crer, indicando as provas dos autos que entende comprovar as infrações, inclusive. Digo que há de se acolher o pleito de nulidade, de modo a anular a decisão ACO para que outra seja proferida, enfrentando também os pontos defensivos acima mencionados, alegados pela recorrente em sede de impugnação. Nesse sentido, embora se enalteça a condução processual cadenciada pela autoridade julgadora ACO, que promoveu o necessário saneamento do feito, estabeleceu rigorosa e detalhadamente suas premissas decisórias, cindindo-as conforme as peculiaridades de cada ponto defensivo da recorrente e fundamentou suas razões pelas exclusões e manutenções do auto de infração, alguns pontos, infelizmente, que são relevantes, deixaram de ser apreciados. No caso em apreço, defendia a recorrente em impugnação que o auto de infração ora combatido também é improcedente porque o agente fiscal considerou como não escriturados diversos documentos efetivamente escriturados pelo impugnante e ainda argumentou que acessou o sistema e realizou pesquisa pelo número de notas fiscais. O resultado é que as notas fiscais autuadas, que correspondem a 2016 e 2017, também não constam no Sistema Integrado de Controle de Portaria, ou seja, nunca ingressaram no seu estabelecimento. Quanto à prova do controle de portaria, vez que o julgador ACO, estabelecendo seus critérios na apreciação e aceitação das provas produzidas pela recorrente, dispôs que o Sistema Integrado de Controle de Portaria do estabelecimento autuado traz apenas indícios dos argumentos prestados pelo impugnante de que as mercadorias foram rejeitadas, devolvidas ou até mesmo entregue, porém não deixa de ser um registro de que entrou no estabelecimento, razão para não considerarmos esse controle como prova absoluta para a descaracterização da acusação. Ocorre, digo eu, que embora o julgador ACO cite explicitamente o controle de portaria como elemento complementar de prova apenas quando há declaração dos emitentes, no sentido de manter a acusação quando, embora haja declaração do emitente, há registro de entrar no controle, embora haja declaração do emitente, há registro de entrar no controle de portaria demonstrando ter havido circulação de mercadoria, e para cancelar a acusação quando há declaração do emitente e não há registro de entrada no controle de portaria. Não se pronunciou o julgador de piso, no entanto, quanto à sua percepção na hipótese de não haver declaração dos emitentes e as notas fiscais não constarem no Sistema Integrado de Controle de Portaria. A caso tal circunstância esteja atrelada à tese de desconhecimento da operação comercial, registre que a compreensão jurídica do julgador ACO foi no sentido de se manter a acusação fiscal quando, abre aspas, se alega desconhecimento da operação, pois não há prova contrária de que a operação ocorreu, haja visto que nenhuma medida foi adotada pelo destinatário nos termos do artigo 32C da Portaria CAT 162. Fecho aspas. Entretanto, considerando que a anulação da decisão ACO é medida que se impõe, principalmente em razão do outro argumento que admito ser o mais relevante, tal ponto poderá ser mais bem esclarecido pelo julgador de piso. Ainda mais relevante, e esse é de verdade o ponto de nulidade, o julgador de piso não se pronunciou sobre as notas fiscais que teriam sido escrituradas. Embora o autor do feito tenha se pronunciado no sentido de que, abre aspas, referido demonstrativo analítico ora apresentado não discriminou na coluna de justificativa tais casos, e não informou a data das escriturações temporâneas, fecho aspas, não encontra o fundamento da autoridade fiscal acolhendo o argumento contribuinte ou desacolhendo-o, com arrimo na contraposição do AFRE, impossibilitando que essa Câmara Julgadora averigue tal argumento e sua existência e suficiência probatória sob pena de supressão de instância. Para que não fique só no campo da generalidade, eu exemplifico aqui. A recorrente traz a planilha de folhas 8823, 8829, refeita as folhas 10.162, 10.168, constando algumas operações como lançadas, tal qual a nota fiscal 4216, contida no demonstrativo fiscal do item 2, as folhas 56, e que teria sido escriturada as folhas 9337, extemporaneamente, mas antes da autuação fiscal. Em suma, defende a defendente aparentemente demonstra que sim, houve escrituração de algumas notas fiscais objeto da autuação, ponto que não se pronunciou o julgador de piso.
Creio não competir essa Câmara Julgadora, nesse instante processual, analisar a pertinência jurídica de tal alegação ou existência de prova nesse sentido. É essencial que antes se pronuncie o julgador ACO. O silêncio, nesse caso, obriga-me a acolher a pretensão preliminar da recorrente, o que conduz-nos à declaração de nulidade da decisão ACO. Digo que o recurso de ofício e os demais argumentos manejados no recurso ordinário restam, por hora, prejudicados em razão desse acolhimento. Então, presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário para acolher a preliminar de nulidade e determinar o retorno à Câmara, ao órgão de julgamento, para apreciar todos os argumentos manejados em defesa. É como voto. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta para debates. Senhor presidente, peço a palavra para dizer que vou acompanhar o doutor Ítalo em sua decisão. Perfeito, eu também vou acompanhar. Doutor Leandro? Sim, vou acompanhá-lo também. Perfeito. Então, não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, inicio votação. Falta apenas o voto do doutor Leandro. Todos votaram. Encerro a votação. Então, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade para anulação da decisão de primeira instância. Agradeço a doutora Kalinka e desejo um bom dia. Igualmente, um bom dia para os senhores e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. E assim nós encerramos o julgamento do caso CRS Brands Indústria e Comércio Limitado. Vamos para o próximo processo da pauta. Do autuado Companhia Brasileira de Distribuição, 4141226, recurso ordinário de relatoria do Dr. Marcelo, pedido de sustentação oral, agora sim, da doutora Gabriela. Desculpa, doutora Gabriela. Vou fazer aqui a anotação da sustentação oral e passo a palavra para o doutor João Marcelo para a leitura do breve relatório, para a gente partir para a sustentação oral. Doutor Paulo, por favor, abra para mim para fazer a edição, por favor. Está liberado, doutor João Marcelo. Feito o registro, senhor presidente, vou passar então a leitura do relatório, também ele está curtinho, dizendo que esse já foi um caso muito semelhante ao que tivemos aqui, acho que há umas 2 sessões atrás, né? Então vamos lá. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão de primeiro grau proferido pela Unidade de Julgamento de Osasco. A recorrente foi autuada com ciência eletrônica em 7 de junho de 2021, conforme o relato infracional, infração relativa ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS, subvenção tributária, devido no valor total de R$ 2.791.960
R$ 73,77, no valor declarado na guia de substituição tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de outubro de 2016, nos termos do artigo 426A do RICM 00, conforme regime especial, processo A número 51224-37291/2009, embora notificado em 11 de 6 de 2019, a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º do item 2, alineado, regime especial, do processo A tal, em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Para se comprovar a operação, juntou-se ao presente AIN relatório circunstanciado, cópias das principais peças do processo GDOC número 51131-1047722/2016, referente ao pedido de ressarcimento e compensação efetuado pelo contribuinte, cópia dos arquivos digitais entregues pelo contribuinte, seu pedido de ressarcimento, cópia dos registros fiscais de apuração do ICMS, submissão tributária, constantes da EFD do contribuinte, referido ao período de outubro de 2016, cópia da apuração do ICMS-ST, constante da Guia de Informação e Apuração do ICMS, GST do contribuinte, referente ao período de outubro de 2016, cópia do cadastro do cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo, CADESP, da empresa, cópia do regime especial do processo A tal, que já foi referido na acusação. Infringência, artigo 59, 269, 270, 426A do RICM 00. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha 1, combinado com os parágrafos 1, 9 e 10º da lei do ICMS. O auto de infração foi acompanhado de relatório circunstanciado e demais documentos de instrução. Notificada a lavratura do AIN, a recorrente apresentou defesa. Foi juntada a manifestação fiscal às folhas. Distribuída à unidade de julgamento de Osasco, houve decisão julgando a AIN procedente com decisão pela manutenção do crédito tributário constituído em sua integralidade. Da decisão, interpôs-se o recurso ordinário com a juntada de documentos, com parecer da representação fiscal em contrarrazões. O feito foi a mim distribuído sem prevenção, é o relatório. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passo a palavra à doutora Gabriela para a sustentação oral. Perfeito, muito bom dia a todos. Prometo ser muito breve, até porque, como muito bem observado pelo relator, esse é um tema que se repete aqui na Câmara como nas outras. Eu quero chamar a atenção só para alguns pontos importantes aqui para o julgamento. Como já muito bem relatado também, trata-se de um caso em que a recorrente ela promove, né, a saída interestadual dessas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, e aí esse ICMS ele é devido nas sucessivas saídas e ele é antecipado pela recorrente por conta do previsto no 426A do RICM de São Paulo. E aí, diante desse volume das operações, das entradas e as saídas interestaduais da recorrente, e o cumprimento, né, dessa obrigação prevista no 426A, ela celebrou com o Estado de São Paulo um regime especial. E esse regime especial, que é reconhecido pelo próprio relatório circunstanciado, ele permite que a recorrente, né, faça o pagamento no 15º dia subsequente, do mês subsequente, desse ICMS antecipado, né, e também permite a utilização de crédito proveniente de ressarcimento ICMS-ST, quando o fato gerador presumido ele não ocorre. E todo mês, então, a recorrente ela faz esse pedido de ressarcimento ICMS-ST e faz a compensação com esse ICMS antecipado previsto pelo 426. Né? Nesse período aqui, objeto de autuação, ela foi lá, fez a compensação, segundo o regime firmado com o Estado de São Paulo, e aí essa compensação ela foi indeferida, né? Esse crédito foi glosado, que gerou a falta de pagamento de ICMS do 426A. Deixando um pouco de lado, né, as irregularidades da autuação, que foi baseada em amostragem, que se mostra nula por presunção, é importante destacar o cerne aqui da discussão, que é a acusação, ela é baseada na falta de pagamento por ter infringido o 426A do RICMS
né, na dia de agosto de 2016. Só que esse lançamento, com base no 426A, ele não pode subsistir. Primeiro, porque foi afastado pelo egrégio STF, no tema 456A, e essa posição ela é confirmada por decisão judicial, em ação já com trânsito em julgado, né? Tem coisa julgada a favor da recorrente. Então, o STF ele concluiu pela impossibilidade da exigência dessa antecipação do recolhimento ICMS com base em ato infralegal, que aqui é o regulamento ICMS do Estado de São Paulo, fixando o entendimento de que é exigida a exigência de autorização legal para tanto. E aí, a partir desse julgamento, o 456, o tema 456 do STF, ficou decidido que a antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. E muito semelhante ao 426A do RICMES, que exige a antecipação por meio de decreto do ICMS na entrada da mercadoria. E aí, por isso, então, a recorrente ajuizou um mandado de segurança, com base também em tal tese, antes dessa autuação, demonstrando que a exigência desse ICMS antecipado estava contrariamente ao que prevê a Constituição Federal. Então, a seu favor, além do julgamento do STF no tema 456, temos um mandado de segurança com trânsito em julgado procedente a favor da recorrente, em que não se deve exigir, então, antecipação desse ICMS em desfavor da recorrente. Essa semana, na segunda-feira, também realizei uma sustentação oral na segunda Câmara, onde, mais uma vez, tivemos a nosso favor um julgamento que reconheceu também, trazendo o julgamento aqui dessa sexta Câmara, falando do tema 456 de 2021. Esse julgamento a gente ainda não tinha, né, o mandado de segurança a nosso favor. Então, além de utilizar o tema 456 do STF, considerando que tem efeito vinculante, também entendeu que uma vez que há coisa julgada a nosso favor, não há por que subsistir a autuação. Então, foi cancelado o auto de infração, ainda está passível, né, de recurso especial por parte da Fazenda, mas mesmo assim fomos vitoriosos por reconhecer, então, que a gente tem coisa julgada a nosso favor nesse mandado de segurança. Então, só queria chamar a atenção para esses pontos. Também a alteração da súmula 10, né, desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, para que seja respeitada o teto da Selic com relação aos juros. E agradeço a atenção de todos. Um bom dia. Obrigado, doutora Gabriela, pela sustentação oral. Volto a palavra para o doutor João Marcelo. Agradeço, senhor presidente. Doutora Gabriela, antes de fazer a leitura, qual é o número do AIM que teve julgamento na segunda-feira? A senhora tem? Agora, só um minutinho. Tá. 4, Uhum. 147, Uhum. 338, dígito 3. Tá, joia. Muito O obrigado. voto ele saiu ontem já. Tá, ainda. joia. Muito obrigado, tá? Então, vou passar a leitura aqui do meu voto. Então, é o seguinte: opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos. Anote-se a recorrente, conforme bem descrito tanto no relato infracional quanto no relato circunstanciado, é beneficiária de regime especial concedido por meio do processo ATAL para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme previsto no artigo 426A do RICM 00, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada do artigo 269, inciso 4 do regulamento do ICMS. Segundo o citado regime especial, os créditos a títulos de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT 17, /99, artigo 1º, parágrafo 6º do regime especial. A acusação fiscal versa sobre a falta de pagamento do ICMS-ST, lançado como outros débitos, campo 52 na GST do período de outubro de 2016.
Registre-se que a recorrente lançou um lançamento em outros créditos, campo 57, na mesma GST, que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito. Ressarcimento que deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT 17/99. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor devido do imposto, gerando um saldo menor de ICMS-ST a pagar. No entanto, conforme detalhado em relatório circunstanciado, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento e compensação concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, o que resultou no indeferimento de seu pedido de ressarcimento e compensação e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a créditos em livros fiscais e nas GIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento de seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alínea A do regime especial, processo A, tal, no valor do ICMS devido por antecipação previsto no artigo 426A do RICMS 00, valor esse que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte em sua escrita fiscal. Decorrido o prazo regulamentar, sem o devido recolhimento, sem as devidas retificações, lavrou-se presente aí para a cobrança do imposto, nos termos do artigo 426A do RICMS e não pago. As folhas 8. Apresentado o caso, entendemos que ele não se encontra em condições de julgamento, pois, em necessidade de cancelamento do lançamento por suposta infração ao artigo 426A do RICMS, ilegalidade na cobrança reconhecida pelo egrégio STF, tema 456, superveniência de coisa julgada, formada no mandado de segurança número tal, ajuizado pela recorrente, explica a recorrente que, buscando resguardar a aplicação do quanto decidido pelo egrégio STF, a recorrente ajuizou mandado de segurança número tal, vide documento 4, no âmbito do qual foi reafirmado seu direito de não se sujeitar ao recolhimento de ICMS na entrada de mercadorias no estado de São Paulo, já que tal fato gerador tributário não se encontra descrito no artigo 2º da Lei de São Paulo, número 6.374/89, né, do ICMS, sendo que a ementa da decisão já transitada em julgado deixa bastante claro quanto decidido na ação judicial em questão. Tal acordo transitou em julgado somente em 15/10/2021, ou seja, em momento posterior à lavatura desse aí. Mas considerando que foi ajuizado no ano de 2020, não há dúvida de que a coisa julgada formada deve ser aplicada à presente discussão, uma vez que torna definitivo o reconhecimento da recorrente de não ser obrigado ao recolhimento do ICMS antecipado no ingresso de mercadorias no estado de São Paulo, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 426A do RICMS, do decreto tal, folhas 4.579 e 4.583. Vê-se em contra-razões que a ilustre representação fiscal sobre o mandado de segurança assim se posiciona. 44. Entretanto, caso tenha efetivamente ocorrido o trânsito em julgado da referida ação, tal fato teria se dado em 2021, conforme se verifica as folhas 4.703. 45. Dessa forma, a decisão judicial, caso tenha relação com a situação relatada nos autos, não atingiria os fatos geradores de que trato presente ainda, os quais são anteriores a outubro de 2016 à referida ação. Entendemos, contudo, que os eventuais efeitos da decisão judicial transitada em julgado antecedem qualquer outro debate. No ponto, é fato que a recorrente ajuizou mandado de segurança distribuído sobre o número tal, pleiteando o reconhecimento do direito líquido e certo de sua matriz e filiais não serem compelidos ao pagamento da antecipação do ICMS normal, ICMS-ST, instituída pelo artigo 426A, inclusive seu parágrafo 1º e seguintes do decreto de São Paulo, número 45.490.00 RICMS São Paulo, folhas 4.694. Comprova-se documentalmente que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a segurança, folhas 4.695/4.702, e que tal decisão transitou em julgado em 15/10/2021, as folhas 4.703, ou seja, em momento posterior à lavatura desse aí. Mas considerando que foi ajuizado no ano de 2020, restou a esse julgador administrativo dúvida se a coisa julgada, formada, deve ser aplicada à presente discussão, uma vez que tornou definitivo o reconhecimento do direito da recorrente de não ser obrigada ao recolhimento de ICMS antecipado no ingresso de mercadorias no estado de São Paulo, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade do artigo 426A do RICMS 00. Decreto de São Paulo tal, as folhas 4.579 e 4.823. É, pois, imprescindível averiguar, através da inestimável colaboração da PGE, os reflexos da decisão definitiva no mandado de segurança número tal na presente autuação fiscal.
dispositivo. Diante de tudo exposto, opino pela conversão do julgamento de diligência à ilustre PGE, para que, em colaboração, encarecidamente esclareça os reflexos da decisão definitiva no mandado de segurança tal na presente autuação fiscal. Após cumprimento, poderá se manifestar o recorrente, posteriormente manifesta-se a ilustre representação fiscal, por fim, retornando o feito à Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É como voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Presidente, eu vou acompanhar o doutor João Marcelo, porque, de fato, eu votei nesse mesmo sentido há algumas sessões atrás, não lembro se foi a última, mas, enfim, já recentemente votei no mesmo sentido. Acho importante a colaboração da PGE, que é o órgão competente aí para se falar sobre essas questões judiciais. Então, acho que é bem-vindo a conversão de julgamento e diligência como proposto. Senhor presidente, também acompanho o doutor João Marcelo. Perfeito, também vou acompanhar o relator. E não havendo mais manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutora Gabriela, o voto do doutor João Marcelo foi acompanhado à unanimidade no sentido de converter o feito em diligência para a Procuradoria. Muito Agradeço. obrigada. Eu que agradeço, um bom dia, e com isso nós encerramos o julgamento do caso Companhia Brasileira de Distribuição. E com isso, encerramos o julgamento de todos os processos de hoje. Vou encerrar aqui a sessão do julgamento no EPAT para que seja gerada a ata de julgamento. Ata gerada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 2 de fevereiro de 2023. Peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação.